O choro agudo cortou o ar agitado da Gar do Oriente como uma faca. Pedro Almeida, de 32 anos, parou abruptamente no meio da multidão apressada, o coração acelerando antes mesmo de entender porquê. Um bebê, não mais que 6 meses, estava sozinho num carrinho abandonado junto à plataforma 4, chorando com uma desesperação que fazia as pessoas passarem ao largo, fingindo não ver. Pedro correu. Não pensou 2 vezes. Ajoelhou-se, pegou a criança nos braços e embalou-a instintivamente. Calma, pequeno, calma, murmurou, a voz tremendo. O bebê, com olhos castanhos enormes e bochechas vermelhas de tanto chorar, acalmou quase imediatamente ao sentir o calor do seu peito. Pedro sentiu algo romper dentro dele, uma ternura tão profunda que doía. Enquanto isso, a poucos metros, Miguel Costa procurava freneticamente pela filha. Tinha virado as costas por segundos, apenas para atender uma chamada urgente do trabalho, e quando olhou de novo. O carrinho vazio. O pânico subiu-lhe pela garganta como baile. Sofia! Sofia! Gritava, a voz rouca, empurrando pessoas, os olhos marejados. Foi então que viu, um homem alto, de ombros largos, cabelos escuros e um olhar gentil, embalando a sua filha. Miguel correu até ele, as pernas fracas. É a minha filha. Por favor, começou, mas parou ao ver como o bebê se aninhava no peito do estranho. Pedro ergueu os olhos e, por um instante, o mundo parou. Miguel era bonito de uma forma que cortava a respiração, loiro, olhos azuis intensos, mas agora cheios de terror e alívio. Eu encontrei-a sozinha. Alguém deve ter-se distraído, disse Pedro, devolvendo a criança com cuidado, os dedos roçando os de Miguel por acidente. O toque foi elétrico. Miguel pegou Sofia, beijando-lhe a testa repetidamente. Obrigado. Meu Deus, obrigado. Se não fosse você. A voz falhou. Olhou para Pedro como se ele fosse um anjo. Como se chama? Pedro Almeida. Miguel Costa. Eu. Não sei como agradecer. Deve ter achado que eu sou o pior pai do mundo. Pedro sorriu fracamente. Acontece. As estações são caóticas. O importante é que ela está bem. Mas dentro de Pedro, algo se agitava. Ele era gay, assumido apenas para poucos amigos próximos, e vivia uma vida solitária em Lisboa, trabalhando como designer gráfico. Nunca tivera coragem de se aproximar de alguém como Miguel, casado, provavelmente, com aquela aliança no dedo esquerdo que brilhava discretamente. Miguel insistiu em trocar números. Pelo menos para eu saber que está tudo bem. E para agradecer devidamente. Pedro hesitou, mas aceitou. Quando se despediram, Miguel apertou-lhe a mão com força, demorando um segundo a mais. Naquela noite, Pedro não dormiu. Revivia o momento, o choro do bebê, o pânico nos olhos de Miguel, o toque das mãos. Porque eu, perguntava-se. Porque agora, quando eu já desisti de acreditar em algo assim? Sentia-se culpado pela atração imediata, sabendo que Miguel era heterossexual, pai de família. Mas o coração não obedecia à razão. Miguel, em casa no Porto, embalava Sofia até ela adormecer. A mulher, Ana, chegara do trabalho e ouvira a história, horrorizada. Podia ter sido uma tragédia, disse ela, abraçando-o. Mas Miguel não conseguia parar de pensar no homem que salvara a filha. Pedro tinha algo nos olhos, uma bondade profunda, uma solidão que ele reconhecia em si mesmo. O casamento com Ana há 7 anos era confortável, mas vazio. Tinham-se casado jovens, pressionados pela família conservadora do Norte, católicos devotos. Sofia chegara para consertar as coisas, mas Miguel sentia-se cada vez mais sufocado. Há anos que questionava a sua sexualidade, em segredo, aterrorizado com o que isso significaria para a filha, para os pais, para tudo. Na manhã seguinte, Miguel mandou uma mensagem: Bom dia. Sofia está ótima graças a você. Posso oferecer um café em Lisboa quando vier cá da próxima? Como agradecimento. Pedro leu e releu a mensagem, o peito apertado. Não devias responder, pensou. Ele é casado, tem uma filha. Vai acabar mal. Mas respondeu, com prazer. Os encontros começaram inocentes.
Um café na Baixa de Lisboa, Miguel em viagem de trabalho. Conversaram horas sobre tudo e nada. Pedro falou da sua vida solitária, do medo de ser julgado numa sociedade que, apesar de progressiva nas leis, ainda carregava preconceitos nas famílias tradicionais. Miguel ouviu, fascinado pela coragem dele em ser assumido. Miguel, por sua vez, abriu-se aos poucos sobre a pressão familiar, o casamento que já não o preenchia. Às vezes sinto que vivo uma vida que não é minha, confessou numa tarde chuvosa, os olhos baixos. Pedro sentiu o coração partir-se. Miguel, tu mereces ser feliz. Verdadeiramente. Os olhares prolongavam-se. As mãos roçavam por acaso. Pedro lutava contra o desejo crescente, sabendo que estava a apaixonar-se por alguém inalcançável. Ele nunca vai deixar a família, repetia para si mesmo à noite, as lágrimas silenciosas. E eu vou sofrer como nunca. Miguel, no Porto, mentia a Ana sobre as reuniões de trabalho mais longas. Sentia-se vivo pela primeira vez ao lado de Pedro, livre, compreendido. Mas o medo paralisava-o. Se eu admitir isto, perco tudo. Sofia, os meus pais, a minha vida. Os pais, especialmente o pai, um homem rígido do interior, nunca aceitariam. Um homem com homem. Isso é pecado, Miguel. Destruirias a família. O conflito interno devorava-o, amava Sofia mais que tudo, mas o amor por Pedro crescia como uma maré irresistível. Um dia, após um almoço prolongado, Miguel segurou a mão de Pedro sob a mesa. Eu não sei o que sinto, Pedro. Mas contigo, sinto-me eu. Pedro retirou a mão devagar, os olhos cheios de dor. Miguel, tu tens uma família. Não posso ser o motivo para a destruires. Mas era tarde. O amor já os consumia a ambos, um amor proibido que prometia dor e redenção. Os meses seguintes foram um tormento delicioso. Miguel inventava desculpas para vir a Lisboa com mais frequência, alegando projetos na empresa de engenharia. Ana começava a desconfiar das ausências prolongadas, mas atribuía ao stress do trabalho. Estás diferente, Miguel, disse ela uma noite, enquanto jantavam em silêncio no apartamento amplo no Porto. Mais distante. Miguel forçou um sorriso. É só cansaço, amor. Mas por dentro, gritava. A culpa corroía-o como ácido. Amava Ana como amiga, como mãe da filha, mas o desejo físico há muito se extinguira. Com Pedro, tudo era novo, intenso, conversas até de madrugada por mensagem, risos partilhados, olhares que diziam tudo sem palavras. Pedro, por sua vez, afundava-se em angústia. Estás a apaixonar-te por um homem casado, repreendia-se ao espelho. Os amigos próximos, como o João, o único que sabia, avisavam, ele nunca vai deixar a mulher, Pedro. Vais sofrer. Mas Pedro não conseguia parar. Cada encontro com Miguel era uma droga, o cheiro dele, a voz grave, a forma como o olhava como se fosse o centro do universo. Numa tarde de outono, no Parque das Nações, junto ao Tejo, Miguel confessou, penso em ti todos os dias. Não consigo parar. Pegou na mão de Pedro, entrelaçando os dedos. Isto assusta-me, mas ao mesmo tempo liberta-me. Pedro sentiu lágrimas quentes. E a Ana? A Sofia? Não posso ser o outro, Miguel. Mereço mais que migalhas. Miguel baixou a cabeça. Eu sei. Mas divorciar-me. Os meus pais vão deserdar-me. Dirão que sou um monstro, que abandonei a família por um capricho. A palavra capricho doeu como uma facada. Pedro soltou a mão. Não é capricho. É quem tu és. Se não consegues aceitar, então para disto agora. Miguel chorou nessa noite, sozinho no hotel em Lisboa. O que estou a fazer à minha vida? Perguntava-se. Imaginava o escândalo, o pai, antigo militar conservador, a gritar vergonha na família. A mãe, devota, a rezar pelo pecado do filho. E Sofia, crescendo sem pai presente. Mas o amor por Pedro era mais forte que o medo. Começou a planear, em segredo, como contar a verdade. Ana notou as mudanças. Miguel estava mais ausente, mais nervoso. Uma noite,
Encontrou mensagens no telemóvel dele, nada explícito, mas o tom carinhoso com P era suspeito. Confrontou: quem é este Pedro? Um colega. Miguel empalideceu. Um amigo. Ajudou-me com a Sofia, lembras-te? Ana não acreditou totalmente, mas deixou passar. O casamento já estava frio há anos, talvez fosse só uma fase. O ponto de viragem veio inesperadamente. Sofia adoeceu, uma febre alta que a levou ao hospital no Porto. Miguel, em Lisboa com Pedro, recebeu a chamada de Ana em pânico. Correu para o comboio, o coração despedaçado. Pedro ofereceu-se para acompanhar, mas Miguel recusou. Não é o momento. Chegou ao hospital horas depois, exausto. Sofia melhorou rapidamente, mas o susto abalou, segurando a filha nos braços. Pensou: não posso perdê-la. Mas também não posso continuar a mentir. Decidiu contar a Ana. Numa noite chuvosa, após Sofia adormecer: Ana, precisamos de falar. Eu amo outro homem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana chorou, gritou, perguntou porquê. O que fiz de errado? Miguel explicou os anos de confusão, a atração reprimida, como Pedro o ajudara a ver a verdade. Ana sentiu o mundo ruir. Casados há tanto tempo, uma filha. Vais destruir tudo por ele? Perguntou, a voz quebrada. Não é por ele. É por mim. Por nós sermos honestos. A separação foi dolorosa. Ana ficou com a custódia principal de Sofia, Miguel com visitas generosas. A família dela apoiou-a, a dele o pai desligou o telefone, a mãe chorou ao telefone: como pudeste, filho? Deus não perdoa isto. Miguel mudou-se para um apartamento pequeno em Lisboa, perto de Pedro. Mas a alegria era temperada pela culpa. Perdi tanto, confessava a Pedro nas noites em que chorava. Pedro abraçava-o, mas também sofria. Fui eu que te empurrei para isto. Desta família. Não. Libertaste-me. Ainda assim, o conflito interno de Miguel era brutal. Amava Pedro profundamente, o primeiro beijo, tímido e apaixonado, numa noite estrelada, mas as noites sozinho eram preenchidas por dúvidas. Sou um mau pai. Um egoísta. Pedro, vendo o sofrimento dele, questionava tudo. Vale a pena tanto dor? Os amigos diziam que sim, que o amor verdadeiro vencia obstáculos. Mas Pedro sentia o peso da responsabilidade. Então veio o primeiro grande teste. Miguel apresentou Pedro a Sofia, numa visita supervisionada. A menina, com 2 anos agora, sorriu para o amigo do papá. Pedro derreteu-se, mas Ana observava com olhos frios. A tensão crescia. Rumores chegaram à família de Miguel no norte. O pai apareceu em Lisboa, furioso: volta para casa, arrepende-te deste pecado. Miguel enfrentou-o: pai, amo-o. É a minha vida. O pai deserdou ali mesmo. Não tens mais filho. Miguel partiu-se. Pedro segurou-o enquanto chorava horas. Perdi a minha família por ti, sussurrou. Pedro chorou também. Desculpa. Talvez devesses voltar. Não. Contigo, sou inteiro. Mas a dor era imensa, um abismo que ameaçava engoli-los. O tempo não curava tudo, mas suavizava as arestas. Miguel e Pedro construíram uma vida juntos em Lisboa, jantares caseiros, passeios pelo Tejo, noites de conversas profundas. Pedro apresentara Miguel aos seus amigos LGBT, um mundo novo de aceitação que o ajudava a curar. Mas a saudade de Sofia era constante. As visitas eram tensas, com Ana ainda magoada. Não quero esse homem perto da minha filha, disse ela uma vez. Miguel defendeu Pedro: ele é bom para mim, Ana. E para Sofia, será como um tio. Ana cedeu aos poucos, vendo como Miguel estava mais presente, mais feliz, mesmo na dor. O maior conflito veio quando Miguel quis mais tempo com Sofia. Ana recusou, alegando instabilidade. Recorreram a tribunal, um processo doloroso, onde a orientação sexual de Miguel foi questionada subtilmente pelo advogado dela. Pedro apoiava-o, mas internamente destruía-se. Sou o vilão nisto tudo, pensava nas noites insones. Sem mim,
ele teria a família intacta. Miguel sentia o mesmo peso. Às vezes pergunto-me se fiz o certo, confessou numa crise, após perder uma audiência. Pedro, com o coração despedaçado, sugeriu, se quiseres voltar para elas. Miguel abraçou-o com força. Não. Amo-te demais. Vamos lutar. A luta uniu-os mais. Ganharam mais custódia partilhada. Sofia começou a passar fins de semana com eles, chamando Pedro de tio Pedrinho. A inocência da criança curava feridas. Mas o preconceito externo surgia. No trabalho de Miguel, colegas sussurravam. Na rua, olhares. Uma vez, insultos homofóbicos numa café. Miguel defendeu-se, mas voltou para casa abalado. Pedro, que já lidara com isso, ensinava-o, não podemos deixar que nos definam. Internamente, Pedro lutava com insegurança. Ele sacrificou tanto por mim. E se não for suficiente? O medo de abandono crescia. Miguel, sentindo-o distante, confrontou, amas-me ainda? Pedro chorou, mais que tudo. Mas tenho medo que te arrependas. Miguel beijou-o, nunca. Tu salvaste-me, como salvaste Sofia aquele dia. O amor aprofundava-se, mas com cicatrizes. Então, uma reviravolta, Ana conheceu alguém novo, um viúvo gentil. Começou a suavizar, vendo Miguel feliz. Talvez possamos ser amigos pelo bem da Sofia, sugeriu. Miguel aceitou, aliviado. A família dele ainda rejeitava, mas a mãe ligava em segredo, chorando, sinto falta do meu filho. Miguel visitou-a sozinho, no norte. Mãe, sou o mesmo. Só mais honesto. Ela abraçou, hesitante. Um pequeno passo. Pedro e Miguel sonhavam com mais, talvez adotar, ou ter outro filho via surrogacy. Mas o passado pesava. Numa noite, Miguel teve uma crise forte, perdi os meus pais por isto. Valeu a pena. Pedro, com lágrimas, respondeu, se não valesse, não estarias aqui. Abraçados, dormiram. O amor resistia, mas o conflito interno ameaçava explodir. Os anos passaram, mas as feridas internas não fechavam completamente. Sofia crescia, agora com 5 anos, dividindo tempo entre os pais. Adorava os fins de semana com Papá Miguel e tio Pedro, como chamava. Pedro tornara-se uma figura paterna, lendo histórias, levando-a ao zoo. Mas Miguel carregava uma culpa eterna. Sonhos com o pai o acordavam suado, traíste a família. Internamente, questionava, sou egoísta por escolher a felicidade em vez da tradição. Pedro via o sofrimento e culpava-se mais. Fui eu que o seduzi para este caminho de dor. A insegurança crescia, medo que Miguel voltasse para uma vida normal. Uma crise surgiu quando o pai de Miguel adoeceu gravemente. Câncer. A mãe ligou, desesperada, vem vê-lo, filho. Pode ser a última vez. Miguel hesitou. Ele me rejeitou. Mas foi. Pedro encorajou, vai. Pelo teu coração. No hospital no norte, o pai, fraco, virou o rosto. Não quero ver-te assim. Miguel partiu-se, pai, amo-o. Mas sou teu filho. O pai morreu dias depois, sem reconciliação. Miguel afundou em depressão. Perdi-o para sempre por causa disto. Pedro cuidou dele, mas sentia o abismo. Talvez devesses ter ficado com Ana. Miguel, em fúria e dor, não digas isso. Escolhi-te. Mas a dúvida instalou-se. Ana, agora feliz no novo relacionamento, propôs mais flexibilidade com Sofia. Ela precisa de estabilidade. Miguel interpretou como crítica. Discussões judiciais voltaram. Pedro, exausto, pensou em terminar, deixa-me ir, para tu reconciliares com o mundo. Miguel implorou, não. Tu és a minha âncora. Reconciliaram-se com paixão renovada, mas frágil. Sofia começou a perguntar, por que não vives com a mamã? Explicações simples, mas doíam. Então, surpresa, a mãe de Miguel apareceu em Lisboa.
Após a morte do teu pai, pensei muito. Ele era teimoso, como tu. Quero conhecer o Pedro. O encontro foi tenso, mas emotivo. A mãe chorou ao ver Miguel feliz. Perdoa-me o silêncio. Um passo gigante para a cura. Mas Pedro ainda lutava, e se a família dele me culpabilizar sempre? Miguel assegurava, não. Amo-te. O amor fortalecia, mas sombras permaneciam. A reconciliação com a mãe abriu portas. Ela visitava mais, conhecendo Sofia nos dois lares. A neta merece a voz, disse. Miguel sentia alívio, mas a dor pela perda do pai persistia. Ele nunca me aceitou, confessava em terapia, que começara. Pedro também ia, lidando com a culpa, sinto que roubei a vida dele. Terapeuta ajudava, vocês escolheram a autenticidade. Dor vem com mudança. Vida estabilizava. Miguel e Pedro compraram apartamento juntos, com quarto para Sofia. Mas preconceito externo atacou, no emprego de Pedro, rumores sobre o namorado casado que destruiu família. Perdeu o projeto. Pedro abalou-se, sou o destruidor. Miguel defendeu, não. Fomos nós que nos libertamos. Crise maior, Ana quis mudar para a Espanha com um novo parceiro, levando Sofia. Miguel lutou judicialmente. Não perco a filha. Processo exaustivo, com orientação sexual novamente escrutinada. Pedro apoiava, mas internamente, tudo por minha causa. Ganharam, Ana ficou em Portugal. Alívio, mas exaustão. Sofia, perceptiva, disse um dia, gosto quando estamos todos, mamã, papá, tio Pedro. Inocência curava. Miguel propôs a adoção. Quero outra criança contigo. Pedro hesitou, com tanto conflito. Mas aceitaram. Processo longo, mas iniciaram. Mãe de Miguel apoiou, famílias são o que o amor faz. Cura profunda. Ainda assim, noites de dúvida, Miguel sonhava com, e se, Pedro com abandono. Amor prevalecia, mais forte pelas batalhas. O clímax chegou inesperadamente. Após anos, Ana casou-se novamente e, grávida, propôs, talvez Sofia more mais convosco. Eu viajo muito agora. Miguel chocou-se. Porquê? Vejo-vos felizes. Ela floresce aí. E Pedro? É bom para ela. Gesto de redenção. Miguel e Pedro tornaram-se pais principais de Sofia. A adoção aprovada, um menino, Tomás, chegado via processo. Família expandida. Mãe de Miguel mudou-se para perto, ajudando com crianças. Avó orgulhosa, dizia. Miguel, olhando a família, chorou, valeu cada dor. Pedro, abraçando-o, salvámos-nos mutuamente. Como aquele dia na estação. Sofia e Tomás cresciam num lar de amor incondicional, livre de preconceitos. Ana visitava, amiga agora. Passado curado. Mas conflito interno final, Miguel visitou o túmulo do pai. Perdoa-me, pai. Ou não. Mas sou feliz. Paz interior. Pedro e Miguel, anos depois, casaram-se numa cerimónia íntima à beira-mar. Votos, através de dor, preconceito, dúvida, escolhido sempre. Amor venceu tudo. Família transformada pelo ato heroico de um dia, e pela coragem de amar verdadeiramente.